Prólogo. Ano 1 do reinado do grande rei Crispinos, o Deus Rei. Aeron do Palácio Real, Morada dos Reis. Morada dos Reis. Jamais houve um nome tão apropriado para uma cidade. Tudo nela era majestoso, magnífico, real. Mesmo parcialmente destruída há mais de 4 séculos e redescoberta há apenas 12 anos, aquela mistura de ruínas ancestrais com reparos recentes, um choque do antigo com o novo, aumentava ainda mais a aura de lugar inigualável por toda a Zândia. Apesar de ter feito parte do grupo que encontrara a cidade perdida e de viver ali desde então, Daniana ainda fitava incrédula a arquitetura fora dos padrões tradicionais. Os canais que entrecortavam as ruas, os gigantescos colossos que representavam os monarcas adamares de outras eras, a altura impossível da pirâmide que servia como palácio real, onde ela reinava ao lado do marido, reinado que começará oficialmente há poucas horas. Ela não deixou de notar a ironia. Há mais de uma década, Daniana e Crispinos efetivamente reinavam na região. Eram figuras influentes a quem todos recorriam em momentos de crise. Desde que os dois lideraram o êxodo dos humanos que sobreviveram ao levante dos elfos até a morada dos reis, ela e o marido eram informalmente considerados autoridades e venerados pela população com um fervor que beirava o fanatismo. Além de façanhas heróicas, milagres eram atribuídos a Crispinos, e já havia uma religião em torno de sua figura. Agora, naquela mesma tarde, ele fora de fato reconhecido como o grande rei, após ter realizado mais um feito lendário: o fechamento dos portões do inferno, na região devastada onde outrora ficavam os reinos mais prósperos de Zândia, Hedenheim e Blackenheim. Todos os monarcas e lordes locais finalmente cederam ao inevitável e se dobraram diante da voz de seus súditos. Entre todos os governantes de Zândia, só havia um grande protetor, um grande salvador, e esse era Crispinos, o Deus Rei. No topo da pirâmide havia um conjunto de torres que observava a cidade inteira. Do alto da maior delas, que Daniana tomara para si como seu Aeron, ela admirava a morada dos reis, assim como admirava a jornada do casal até aquele momento. Um relincho tirou Daniana dos devaneios, e ela viu a sombra de uma égua trovejante passar pela sacada onde estava. Caramir, achei que você fosse ficar para a assinatura do tratado. Montado no animal voador, o meio-elfo fez que não com a cabeça enquanto nivelava a égua trovejante com a sacada no pico da torre. Ah, não. Já fiz minha parte na coroação de vocês. Toda aquela pompa e circunstância, sem falar nos olhares tortos na minha direção. Não importa que sejam reis, eu sei que perderia a cabeça e responderia à altura. O Crispinos agradeceria se você insultasse uns 2 ou 3 deles, disse Daniana com um sorriso. O velho amigo retribuiu o sorriso e os olhos de tom azul metálico reluziram. Por isso mesmo eu não ficarei para a assinatura. Estou voltando para o Oriente. A guerra com os elfos não para. Ele fez uma pausa, como se quisesse continuar falando. Controlou a égua trovejante para disfarçar a hesitação, mas Daniana percebeu a encenação. Diga o que está pensando, Caramir. Eu não concordo como as coisas aconteceram. Era você que devia ter sido sagrada grande rainha Daniana. Foi você que fechou os portões do inferno. Ela dispensou a ideia com um gesto. Eu apenas fiz o feitiço, mas todos nós lutamos. E sinceramente, Caramir, eu prefiro ser a Suma Mageia. Meus talentos e interesses estão nos estudos de magia. Interrompi tudo isso por muitas guerras, muitas aventuras com você, com o Crispinos, o Dalgor e com tantos outros que deixamos pelo caminho. Interrompi pelas promessas e maquinações do Ambrosius. E, francamente, não tenho a propensão nem a sanha para a violência que você e o Crispinos têm. Eu deixo para vocês dois, meninos, brincar de quem tem a espada maior para me impressionar. O meio-elfo fez uma expressão contrariada. Ainda assim, para mim, você será sempre a grande rainha. Obrigada. Mas eu já acho meu nome feio demais. Imagine, então, o reino virar Daniania. Aí era melhor permitir que os elfos vencessem a guerra de vez. Ela riu. Deixe que vire Crispínia. O Crispinos não cabe em si, só fala nisso. Ele é o grande rei. Eu sou a rainha e Suma Mageia. Pronto, está bom assim.
Falando nisso, eu tenho que descer para assinar o tratado. Você não vem mesmo? Caramir puxou a crina da égua trovejante e fez que não com a cabeça. Despeça-se do Dalgor e do grande rei por mim. Os olhos metálicos reluziram de novo. Diga que eu mandarei o quanto antes um colar de orelhas de elfo para combinar com a coroa. Daniana riu e revirou os olhos ao ver o meio-elfo voar na direção do quartel-general de suas tropas, a Garra Vermelha. Sala do Conselho Real, Morada dos Reis. Aquele imenso espaço que Crispinos usava mais de uma década para confabular com os amigos e aliados mais próximos tinha sido batizado agora de Sala do Conselho Real. Só podia ser coisa de Dalgor, obviamente. O bardo adorava dar nomes pomposos às coisas, e as autoridades presentes ali também adoravam a sensação de majestade e altivez. Todos tinham participado da cerimônia histórica que havia sagrado e reconhecido Crispinos como o grande rei da região sul do continente, que a partir de agora era chamada de Crispínia, seguindo as tradições antigas. As figuras importantes na reunião eram os soberanos e a monarca de Santária, Ragúzia, Nerônia e Dalínia, cujos títulos variavam dependendo da cultura local, além do rei anão, o Davar Bramok, vindo da Cordilheira dos Viseus. Todos aqueles reinos faziam fronteira com Hedinhai e Blackenheim, a próspera região destruída pela invasão demoníaca que brotou dos portões do inferno. E todos estavam ali para firmar um acordo de colaboração para que aquela tragédia jamais se repetisse. Presente também estava o nobre Malek de Hedinheim, cujas terras abrigavam Brautor, a antiga ruína da civilização Adamar, que manteve os portões do inferno fechados por séculos. Por ignorância dele, as obras para renovar aquele antigo fortim causaram a abertura da passagem dimensional e a subsequente destruição de todo o reino de Hedinheim e da vizinha Blackenheim, justamente os primeiros reinos humanos independentes, fundados há mais de 400 anos. Malek era a imagem da vergonha pelo que acidentalmente provocara em Brautor, mas os soberanos de Santária, Ragúzia, Nerônia e Dalínia também deveriam sentir vergonha por não terem socorrido os vizinhos em seu pior momento. Apenas um homem respondeu ao chamado desesperado: o cavaleiro que havia liderado o êxodo de refugiados humanos da guerra com os elfos. O herói que descobrira a morada dos reis e a lendária espada Caliburnus. O homem que agora presidia aquela reunião com a coroa de grande rei. Crispinos acenou com a cabeça para Malek, que lutara a seu lado para selar os portões do inferno e perdera o uso do braço esquerdo no embate final com Bernican, o líder dos demônios. Depois, passou o olhar firme para os rostos sérios do remago de Ragúzia, do Bachá de Nerônia, do rei de Santária e da rainha Augusta de Dalínia. Todos tinham sua parcela de responsabilidade no desastre que reduziu Blackenheim e Hedinheim a uma terra de ninguém, que agora era chamada de Ermo de Brautor. Ironicamente, a inação de todos aqueles soberanos levou Crispinos, o simples nobre cavaleiro aventureiro, a uma posição de poder acima deles. O único ali que podia ser desculpado pela ausência de atitude era o Davar Anão, uma vez que seu reino era isolado nas profundezas das montanhas e só se importava em fazer negócios com os humanos. Ainda assim, por mais óbvio que fosse o interesse mercantil que movia seu empenho e aproximação, o sujeito, apesar das pernas curtas, dera um passo com mais firmeza do que seus pares. Ao lado de Crispinos, a rainha Daniana e o duque Dalgor completavam a mesa. Eu serei breve, anunciou o grande rei. Todos viemos de uma grande comemoração e sei que os senhores e a senhora têm uma longa viagem de volta aos seus tronos. O que aconteceu em Hedinheim e Blackenheim não pode se repetir. Perdemos 2 reinos por causa de um desastre que poderia ter sido evitado se houvesse uma centralização de poder, uma força de proteção sob um único comando, capaz de responder ao perigo. Vossas reais presenças me deram esse poder como seu grande rei e pretendo agir de acordo. Ele deu uma rápida passada de olhos pelos presentes à mesa e continuou. Para que os portões do inferno jamais sejam abertos de novo, erigiremos sobre o antigo fortim de Brautor aquele que será conhecido como Fortim do Pentáculo, uma fortaleza com defesas místicas encantadas pela Suma Mageia, Crispinos indicou a esposa com a mão, e defendida por uma tropa rotativa composta por homens cedidos pelos 4 reinos humanos ao redor, de agora em diante chamados de 4 protetorados.
quando o assunto for o ermo de Brautório e os portões do inferno. Dalínia, Nerônia, Ragúsdia e Santária enviarão cavaleiros que serão comandados por Sir Malek de Hedenhai, a partir de agora grão-mestre do Fortim do Pentáculo. De nossos amigos anões de Finiarrou, que faz fronteira leste com o ermo de Brautor, contamos com a ajuda na construção da fortaleza e a eterna vigilância para que nada ameace os portões do inferno, vindo da Cordilheira dos Viseus. Só para garantir que não haveria mal-entendido, uma vez que o monarca não falava o idioma comum com dificuldade, Dalgor traduziu as palavras de Crispinos para o Davar Abramok, enquanto o grande rei ouviu ponderações, opiniões, dúvidas e congratulações dos outros presentes. De vez em quando, Crispinos lançava um olhar cúmplice para Daniana, como se achasse uma colocação ridícula ou estapafúrdia, especialmente quando Osman, o obeso Bachá de Nerônia, abria a boca. O deus-rei perguntou baixinho sobre Caramir, e recebeu em resposta um gesto que indicou que o meio-elfo tinha ido embora voando. Ele revirou os olhos e acatou uma sugestão de Nicíria, a rainha Augusta de Dalínia. Ouviu a oferta do jovem rei mago de Ragúzia, Beroldos, para ajudar a sua Mageia no que fosse necessário, e encaminhou o monarca para a esposa, que tentava se comunicar com o Davar anão sobre a necessidade de pedras com propriedades mágicas para fortalecer o selo dos portões do inferno. Mal ou bem, aquela discussão não durou tanto tempo assim, e o espírito de colaboração pareceu ter tomado conta das autoridades. Ninguém queria ser a próxima vítima, como Hedenheim ou Blankenheim. Ninguém queria que seus reinos virassem uma área sem vida, como o ermo de Brautor. Finalmente, com pequenos detalhes acertados, o acordo foi assinado por todas as partes. O jovem Sir Malek de Hedenhai, visivelmente emocionado pela honra de comandar o Fortim do Pentáculo, naquele pedaço de terra que tinha sido de sua família, foi o último a sair, não antes de arrancar do grande rei a promessa de que, mesmo que a tropa de pentáculos fosse rotativa, ele poderia permanecer até o fim de seus dias na defesa dos portões do inferno, caso Crispinos aprovasse seu trabalho, naturalmente. Parabéns, senhor meu marido, disse Daniana quando finalmente estava a sós com ele e Dalgor. Seu primeiro ato como grande rei foi um sucesso. E todos saíram da reunião com vida. Achei que sacaria Caliburnos da bainha em algum momento. Teve uma hora que eu quis esganar aquele sujeitinho gordo de Nerônia, resmungou Crispinos. Conseguir que esses turrões concordassem com alguma coisa foi mais difícil do que enfrentar os demônios dos portões do inferno. Se reinar for sempre essa conversa mole com um bando de frouxos, sinto que vou ter saudade de empunhar Caliburnos. Tende a piorar, Crispinos, falou Dalgor. Se quiser, eu trago a obra de um colega bardo que versa sobre o peso da coroa sobre a cabeça de um rei. Prepare-se para o pior. Dito isso, o duque de Dalgória fez uma mesura ironicamente exagerada e saiu da sala após recolher a papelada que sacramentava o acordo. Sozinha com o marido, Daniana deu um beijo no rosto de Crispinos. Bem, eu vou aproveitar a oferta do rei mago Beroldos e trocar ideias sobre o fortalecimento das proteções mágicas que lancei nos portões do inferno. Falou antes de sair. Com a sala do Conselho Real vazia, Crispinos deixou passar um instante e foi até uma enorme tapeçaria na parede. Ele empurrou a cena que mostrava o antigo imperador deus Adamar realizando uma feitiçaria e revelou a existência de uma passagem secreta atrás da peça. O corredor sombrio de poucos passos de comprimento levava a uma câmara ainda mais escura. Crispinos falou para as trevas, sem se importar em acender uma fonte de luz. Satisfeito, Ambrósios? Por enquanto, respondeu o vulto negro completamente invisível naquele breu. Meu plano deve garantir que os portões do inferno jamais sejam abertos de novo. Mas você deve permanecer vigilante para que todos cumpram um acordo. Os outros monarcas lhe devem obediência, não por temor, mas porque eles, assim como os seus súditos, creem na sua figura. Todas as vezes que Zândia esteve em perigo, você surgiu do nada para salvá-la. Você é um deus agora porque as pessoas acreditam nisso. É capaz de comandar grandes poderes. Mas o maior deles é a fé depositada em você. Use-a a seu favor. Ela é muito mais poderosa do que sua espada mágica, seu cavalo de pedra ou sua imortalidade.
Crispinos não tinha muita paciência para conselhos e baboseira mística. De tudo o que aconteceu com ele até então, a questão da divindade ainda era mais difícil de aceitar. Ele preferia se ater aos problemas terrenos. Ainda assim, e se os 4 protetorados falharem em proteger os portões do inferno e eu estiver de mãos atadas com essas funções chatas de grande rei? Do fundo da sala veio uma risada cacarejante. Aí, meu caro, eu tramarei um plano de contingência para isso. Os Portões do Inferno. Ano 30 do reinado do grande rei Crispinos, o Deus Rei. Capítulo 1. Vale do Rio Manso, faixa de Hurangar. O ruído da batalha ainda podia ser ouvido atrás da colina, mas para Baldur, o conflito já tinha terminado. Não havia motivo para continuar lutando quando o dia estava irremediavelmente perdido. A honra faz fronteira com a estupidez. Ele tinha ouvido uma vez de seu mentor na arte da cavalaria. Não havia honra alguma em morrer ali, naquele fim de mundo do território contestado de Hurangar, em mais uma disputa estúpida entre tiranos estúpidos. Baldur tinha visto guerra quase todos os dias, desde o início da vida adulta, quando deixou de ser um reles pajem subnutrido ao ser descoberto por Sir Darius, o cavalgante. Golpes e táticas que os cavaleiros treinados pelo nobre custavam assimilar, o jovem Baldur dominava em questão de horas. Em pouco tempo, não havia cavalo que o rapazote não domasse, nem manobra que deixasse de executar em cima de uma sela. As lições do cavalgante foram valiosas, mas nenhuma se mostrou mais importante do que aquela que Baldur aplicava agora. Não havia vergonha em fugir quando a derrota era inevitável. As antigas palavras voltaram à mente enquanto ele se arrastava pelo mato, com 2 ferimentos na lateral do corpo que não paravam de sangrar. Baldur perdera o escudo e o cavalo que o acompanhava há 2 campanhas, Roncinos II, em homenagem à lendária montaria do deus rei Crispinos. Pobre animal! Se ele ainda estivesse em cima do cavalo, talvez conseguisse chegar ao Rio Manso e dali procurar um vilarejo ribeirinho onde pudesse receber auxílio. A pé e sangrando, teria sorte se conseguisse sair do mato e encontrar uma trilha ou estrada. Era a segunda vez que Baldur executava uma fuga desse tipo na vida. Ele revirou os olhos ao pensar que esta tinha cara de ser a última. A primeira foi justamente quando Baldur escapou do fortim de Vila Maior, então defendido pelos dragões de Hurangar, a famosa companhia mercenária de cavaleiros de Sardários, o cavalgante. Com uma força 3 vezes superior, o inimigo rompeu os portões e tomou a pequena fortaleza. Baldur jamais se esqueceria do velho mentor, abatido por flechas em plena fuga ao lado do pupilo. Antes de morrer, Sardários ainda conseguiu golpear o lombo do cavalo de Baldur no momento em que o jovem cavaleiro hesitou. Baldur não olhou para trás, apenas cavalgou a toda velocidade para honrar a velha lição do mestre. Aquele tinha sido o dia mais triste da vida do rapaz. Hoje, sem um cavalo para conduzi-lo e com o corpo sangrando, ele invejou aquele momento horrível do passado. Pelo silêncio que vinha além da colina, o combate deveria ter acabado. Em breve, o lado vencedor, as forças leais a Lord Voldar, mandaria batedores atrás de desertores. Sentindo uma dor profunda com os movimentos, Baldur arrancou a túnica ensanguentada que indicava seu serviço ao inimigo de Voldar na região, o general Margan Escudo de Chamas, e enfiou no buraco fundo da raiz de uma árvore. Ele sabia que seria identificado de qualquer maneira, mas se estivesse sem o brasão do escudo flamejante do general Margan, talvez a chance de sobreviver a um encontro com batedores aumentasse. Não que Baldur achasse que sobreviveria dali a 100 passos. Subitamente, a floresta acabou em uma trilha. Baldur recostou-se em uma árvore, pressionou mais a lateral do corpo para estancar o sangue e renovou o fôlego. Não se ouvia nada do barulho do rio Manso, e qualquer direção da trilha poderia levá-lo de volta à colina que rodeava o vale de onde fugiu. Baldur fechou os olhos e fez uma breve prece ao deus rei Crispinos, o patrono de todos os cavaleiros. Ele rogou por orientação, como um bom cavaleiro. Quando abriu os olhos,
sentiu o brilho do sol vindo pela esquerda. O sol, era óbvio, um dos símbolos no estandarte do Deus Rei. A luz fora enviada por Crispinos para guiá-lo naquele momento de aflição. Após outra prece em agradecimento, Baldur seguiu pela esquerda, mancando dolorosamente. A trilha era um caminho sinuoso, do tipo que fazia a alegria de bandoleiros, que poderiam estar à espreita em qualquer curva. Porém, Baldur desconfiava de que o combate recente na região, disputada por Voldar e Margan, tivesse afastado qualquer salteador de bom senso. Não importava de que lado estivesse, um cavaleiro profissional sentia prazer em abater ladrões de estrada. Geralmente a pé, os salteadores eram presas fáceis para qualquer companhia montada e representavam uma ótima distração e oportunidade de treinamento. Ainda assim, Baldur deixou o espadão mais ao alcance da mão, agora vermelha e escorregadia de tanto sangue. Ele se imaginou tendo que sacá-lo às pressas e vendo a arma voar de sua mão. De repente, além da dor, do sangramento e do cansaço, Baldur registrou uma fome maior do que o mundo. Tudo aquilo deixava a mente tonta, os olhos turvos, e agora esses mesmos olhos pareciam ter-lhe pregado uma peça. Baldur pensou ter visto um homem na trilha, um pouco ao longe. Ele notou que o vulto vinha acompanhado por um burrico. Só podia ser um viajante, pois nem um soldado, um batedor ou um salteador usariam um burrico. A imagem do homem ficou mais nítida a cada passo que ele e Baldur davam em direção um ao outro. Mesmo à distância, foi possível notar que o sujeito estava seminu. Ele vestia apenas um saiote. O cavaleiro calculou que fosse um mendigo, uma vez que o tempo naquelas partes pedia no mínimo uma boa capa ou uma túnica, mas não um torso despido. Ainda assim, talvez o homem soubesse informar a localização do Rio Manso. Mais empolgado e seguro, Baldur, já quase sem forças, finalmente parou para aguardar o mendigo. Pensou em erguer o braço para saudá-lo quando notou uma espada presa ao alforje do burrico. Agora já era tarde. O homem tinha percebido sua presença e começava a se dirigir até ele. Baldur levou a mão ensanguentada ao espadão, mas o cabo escorregadio escapou. Ele firmou os pés no chão e não viu mais nada. Quando abriu os olhos novamente, Baldur deu de cara com um rosto bronzeado que devolvia seu olhar. Precisou de um tempo para se lembrar de onde estava e do que tinha acontecido antes de tudo escurecer em sua volta. Ele teve um sobressalto ao perceber que estava deitado e tateou bruscamente atrás do espadão. Calma, homem. Só vim verificar suas bandagens, disse o estranho. Assim, de perto, Baldur notou como o sujeito era diferente de todo mundo que ele conhecia. Cabeça raspada, nariz adunco, corpo atlético, pele cor de cobre e com uma pintura em volta dos olhos. Talvez fosse uma tintura de guerra, pensou o cavaleiro. O contraste com o próprio Baldur era enorme. Ele tinha pele rosada, barba farta, vasta cabeleira castanha puxada para o ruivo e um corpanzil com, no mínimo, 2 vezes o tamanho do estranho homem de saiote. Mas o fato mais digno de atenção no momento era que seu espadão havia sumido. Sem arma, seria melhor falar grosso, mesmo que Baldur não tivesse forças para bancar a intimidação. Quem é você? E por que me derrubou? O sujeito desandou a rir. A figura era realmente esquisita. Baldur temeu pela vida. Eu derrubei você? Amigo, você que caiu de maduro a poucos passos de mim, só ao acudir cuidei de seus ferimentos. Não se agite ou voltará a sangrar. Eu costurei você com cordel de tripa de bode e passei um unguento de coroa de princesa. Mas é bom não brincar com a sorte. Se os cortes se abrirem de novo, não terei cordel suficiente. O estranho notou que não parava de falar e fez uma pausa. Ah, sim. Meu nome é Odlanor. Odlanor esperou que o jovem ferido respondesse à mão estendida. O barbudo grandalhão parecia meio desconfiado, mas finalmente o cumprimentou. Baldur, falou ele sem dizer mais nada. Como se tivesse encontrado um bicho arredio e ferido, Odlanor apelou para o gesto mais diplomático que conhecia. Você perdeu muito sangue. Deve estar fraco e faminto. Quer comida? Tenho algumas provisões no burrico. O homem de saiote indicou o animal com a cabeça, sem tirar os olhos do rapaz sentado no chão, apoiado em um tronco de árvore à beira da trilha. Diante do olhar ainda desconfiado de Baldur, ele bufou. Ora, vamos! Se eu quisesse matá-lo, não teria me dado ao trabalho de gastar a pouca comida que tenho colocando veneno. E muito menos teria feito curativos.
Você desmaiou por 2 horas, pelo menos. Ainda bem que eu também precisava de um descanso. Portanto, não foi problema ficar de vigília na trilha. Agora, que tal recuperar as forças para sairmos daqui? Vencido pelos bons argumentos e pelo estômago, Baldur concordou com a cabeça. Em pouco tempo, ele estava devorando algumas frutas e uma carne que, segundo o estranho homem seminu e pintado, tinha sido de um coelho caçado um pouco mais cedo, enquanto Baldur esteve inconsciente. Os restos de uma pequena fogueira já apagada confirmaram a história. A carne estava dura e era a pior parte do bicho. Com certeza, as sobras guardadas para o momento em que o estranho ferido se recuperasse. Era justo, considerou o jovem cavaleiro. Mas a gentileza do viajante de saiote ainda não justificava o sumiço de seu espadão. Baldur esqueceu a comida por um momento e passou a encarar o sujeito. Você está achando curiosa a minha aparência, não é? Perguntou Odlanor. Silêncio da parte de Baldur. Não era bem isso. Mas sim, de fato, ele também estava curioso. O viajante era muito esquisito, diferente de tudo que o cavaleiro já encontrara. Aqui tão ao norte de Zândia, nesta área contestada por tiranos que se multiplicam como kobolds, imagino que você nunca tenha saído por aí e visto o resto do mundo. O silêncio de Baldur serviu como resposta positiva. Muito bem. Eu sou um Adamar, a quem vocês, humanos, veneraram como deuses por mais de 2 milênios, até nosso império ruir. Hoje somos poucos e estamos espalhados pelo mundo, em grande parte esquecidos e certamente indignos de adoração, feliz ou infelizmente. Depois de 4 séculos de decadência e sumiço, os estudiosos humanos, por exemplo, dizem que nós, Adamares, somos uma raça em extinção. Odlanor levou as mãos ao peito, sorriu e continuou. Mas eu não me considero em extinção e espero continuar assim. Baldur terminou o último pedaço duro de carne e comentou. Realmente, eu nunca vi alguém como você. É um deus de verdade? Só existe um, o deus Rei Crispinos. Odlanor baixou o olhar. Crenças à parte, sim, existem pouquíssimos de nós ainda espalhados pelo mundo. E o número de Adamares que passa pela faixa de Hurangar é ainda menor, imagino. O que você veio fazer aqui, então? Perguntou Baldur. Esta região está em guerra há décadas. Os homens do Lorde Voldar e do General Margan Escudo de Chamas disputam todas essas terras até a fronteira de Aulúzia, bem no oeste. Se não quer ser extinto, aqui não é um bom lugar para andar à toa por uma trilha. Eu adquiro raridades. Você é um ladrão? Por instinto, a mão de Baldur foi novamente ao espadão, mas a bainha em sua cintura continuava vazia. O jovem cavaleiro ficou furioso consigo mesmo por ter se deixado distrair pela fome e pela conversa esquisita do estranho, a ponto de não ter exigido o retorno da arma assim que despertou. Era um erro que pretendia corrigir agora. Onde está meu espadão? Calma, amigo. Sua arma está no burrico. Odlanor ficou de pé e foi até o animal. O espadão estava enfiado atrás de um alforge, ao lado da própria espada do Adamar, com uma estranha lâmina. Parecia meio curva, mas Baldur não conseguiu ver direito de onde estava e com o alforge por cima. O Adamar pegou a arma do cavaleiro e a devolveu a ele, que agradeceu com a cabeça. Baldur aliviou a expressão fechada, mas não deixou de encarar o viajante. E não sou um ladrão, disse Odlanor. Como falei, eu adquiro raridades. Meu negócio são lendas e histórias, e como tirar proveito delas. Baldur também ficou de pé, ainda com dores, e embainhou o espadão enquanto sustentava o olhar do outro homem. Lendas e histórias? Você é um bardo? Pode-se dizer que sim. Sei uma canção ou outra, e mais histórias do que você teria tempo para escutar. Porém, eu me sustento colocando meu conhecimento a serviço de pessoas poderosas e endinheiradas. Isso já me levou até a morada dos reis. Ao ouvir o nome da capital de Crispínia, o grande reino ao sul da faixa de Hurangar, que fora unificado pelo deus rei Crispinos, Baldur arregalou os olhos. Ele passou uma vida inteira ouvindo lendas sobre o monarca, suas façanhas impossíveis e a capital inacreditavelmente imponente e luxuosa. Você conhece o grande rei? Bem, eu já fui à cidade, mas não entrei na corte. Comprei isto aqui. Odlanor voltou ao burrico. Retirou uma garrafa de cerâmica do alforge e exibiu o rótulo para Baldur. O vinho que vamos beber agora tem a chancela da coroa de Crispínia. Quem me vendeu disse que é o preferido da rainha Daniana, embora eu ache que o homem diga isso para todo mundo.
Se for um vinho vagabundo, quem sabe um dia eu não volte lá para tirar as satisfações. Quem sabe eu não volte até acompanhado por você, um devoto declarado do Deus Rei? Baldur impertigou-se, ou pelo menos ajeitou o corpo até onde os ferimentos deixaram. Todo cavaleiro que se preze tem o Deus Rei como seu patrono. Todo cavaleiro quer conhecê-lo e ser sagrado pelo toque de Caliburnos. Eu gostaria muito de um dia poder ver o grande rei Crispinos cavalgando Ronsinos, o cavalo de pedra, você sabe. Odlanor concordou com a cabeça. Como bardo, ele conhecia a história de Ronsinos, a montaria de pedra achada em uma ruína a Adamar quando Crispinos e sua comitiva de heróis foram emboscados por orques. No meio do combate, a estátua de um cavalo ganhou vida e galopou até o jovem guerreiro, que só seria sagrado grande rei anos depois. Em retrospecto, aquele foi considerado o primeiro sinal de sua divindade. Cercado por todos os lados, Crispinos montou no animal de pedra e, cavaleiro inigualável que era, e continuava sendo até hoje, deu cabo de todos os oponentes para salvar os amigos. Porém, como bom bardo, Odlanor sabia a verdade por trás da lenda. Ronsinos tinha sido encontrado acidentalmente por Crispinos em uma choça infecta que fora abandonada por orcs. As criaturas provavelmente deixaram o cavalo de pedra para trás ao fugirem de uma ameaça maior, sem noção do tesouro que a montaria encantada representava. A história patética apenas ganhou um verniz épico pela pena do então menestrel da comitiva de Crispinos, Dalgor, e era repetida a exaustão por todos os bardos até hoje, inclusive por Odlanor, apesar de ele saber a verdade. Eu imaginei que um guerreiro sonhasse com uma espada mágica como a própria Caliburnos, comentou o Adamar. Sou antes um cavaleiro do que um guerreiro, amigo. Pela primeira vez, Baldur se sentiu à vontade ao lado do estranho. Odlanor pegou uma caneca pendurada no alforje do burrico, encheu de vinho e passou para ele. Muito bem, você já sabe muito de mim, mas eu apenas sei que é um cavaleiro antes de um guerreiro e que foi encontrado ferido à beira de uma trilha. Talvez fosse o cansaço, ou então a oferta de comida e bebida. Talvez fosse a conversa sobre a morada dos reis e Crispinos, ou quiçá aquele estranho tom de voz do Adamar, uma voz com uma melodia esquisita, praticamente sobrenatural, que era envolvente e digna de confiança. Mas Baldur não teve receio em confessar que desertou de um combate para alguém que acabara de conhecer. Não tenho muita coisa interessante para contar. Eu fazia parte de uma companhia de mercenários, a serviço do general Margan Escudo de Chamas, lotado na divisão de cavalaria. Como eu disse, toda essa área aqui ao sul do Rio Manso e para lá do Bosque do Cipoal está sendo disputada entre ele e o Lord Voldar. O inimigo levou a melhor e fomos massacrados. Baldur baixou os olhos, como se fosse verificar os ferimentos, e concluiu. Eu resolvi fugir. Seismet, Neb, Iret, Shesmei. Ou a honra faz fronteira com a estupidez. Se não tivesse fugido, você seria um homem honrado e morto, ou um estúpido morto, segundo o ditado. Isso era o que o meu falecido mentor, Sir Darius o Cavalgante, sempre me dizia, falou Baldur com olhos arregalados. Você o conheceu? Odlanor não conseguiu evitar o riso e tomou um gole do vinho servido em outra caneca. Não, mas seu mentor deve ter sido um sujeito letrado. Isso está no Manuário de Guerra de Jolanor, o antigo general Adamar. A tradução é difícil de conseguir. Ele fez uma pausa e continuou. E agora, o que você pretende fazer? Baldur percebeu que não sabia como responder. Mal esperava ter sobrevivido ao combate e à fuga pela floresta, quanto mais ser socorrido por um estranho que era literalmente estranho, mas ao mesmo tempo tão amigável e genuinamente confiável. De fato, agora que havia desertado e perdido todos os colegas de armas no combate com as forças de Lord Voldar, o cavaleiro se indagava o que lhe restava fazer. Ele deu de ombros e olhou ao redor, meio perdido. Pois bem, falou Odlanor, eu tenho que ir a Tolgar Ekol, que é um pouco longe daqui. Você conhece a cidade? Baldur fez que não com a cabeça. Por dentro, o Adamar ficou aliviado. Se o cavaleiro conhecesse Tolgar Ekol, provavelmente saberia que ela fazia fronteira com a Grande Sombra e o Império de Corangar, e não seria fácil convencê-lo a passar perto daquele lugar infestado de demônios e mortos-vivos. Quanto menos Baldur soubesse do destino final, melhor. Ele continuou explicando. Tolgar Ekol fica fora de Hurangar e longe de todos os conflitos pouco importantes dessa região. Lá
Ninguém saberia que você saiu de um combate. Odlanor evitou dizer que ele desertou. Uma companhia armada cairia bem, especialmente a de um sujeito do seu tamanho. Nós não teríamos problemas na viagem, eu lhe garanto. Baldur riu. Não sei se você percebeu, mas estou ferido e sem cavalo. Eu não serviria para muita coisa. Odlanor devolveu a risada e serviu mais vinho para os dois. Os ferimentos cicatrizarão logo, antes mesmo que você perceba. Um unguento de coroa de princesa é milagroso. Quanto à questão do cavalo, bem, eu acho que tive uma ideia de como conseguir uma montaria. O sujeito piscou um olho pintado, abriu um sorrisão reluzente no rosto bronzeado e brindou com o Baldur. Depois, desandou a explicar o tal plano. Capítulo 2. Masmorras das Cidades Livres de Tolgarekol. Derek Black já teve dias melhores do que o de hoje. Apreciador das boas coisas da vida, até ontem ele tinha muitas vantagens como chefe de segurança de Dom Mirren, um dos mais ricos mestres mercadores de Tolgarekol, apesar dos riscos inerentes ao cargo. Elas incluíam um bom soldo, acesso a mercadorias finas, especialmente vinhos, peças de vestuário e armas, e a chance de circular na alta roda das cidades livres. Havia outra vantagem, porém, da qual Derek não podia se vangloriar por aí, como costumava fazer nas tavernas e bordéis de Tolgarekol. Ele era amante de Dona Mirren, a insaciável esposa do patrão, uma mulher avançada na idade e mais avançada ainda no assanhamento. Tinha um apetite sexual de deixar envergonhadas as moças da Vila Graciosa, a zona de prostituição das cidades livres. Ao voltar a Tolgarekol após proteger uma caravana e outra, Derek mal tinha tempo de frequentar os bordéis, pois Dona Mirren era exigente e sempre dava um jeito de chamar o Capitão Black, uma patente inventada pelo próprio, pois ele nunca fizera parte de um corpo militar de verdade, para uma reunião sobre a segurança da Vila dos Mirren. Foi uma dessas reuniões, geralmente na cama do casal, mas às vezes no chão do quarto de vestir, como a de ontem, que acabou interrompida por Dom Mirren, recém-chegado de uma frustrante sessão de acordos com a Câmara de Comércio de Tolgarekol, que acabara mais cedo. A frustração que o mestre mercador teve ao chegar à vila foi ainda maior. O que começara com um golpe de sorte, terminou naquele flagrante azarado. Há 7 anos, Derek Black havia sido contratado para acompanhar as caravanas de Dom Mirren como um simples guerreiro. Era apenas mais um sujeito violento com talento para armas, entre tantos outros a serviço do patrão. Então, aconteceu de ele estar no lugar certo, na hora certa, bem ao lado da carruagem do casal, quando os Mirren foram ao casamento de um parente e o comboio sofreu um ataque de bandoleiros. Ao matar o sujeito que avançou contra a esposa do mestre mercador e por ter sido um dos poucos seguranças de pé quando o combate terminou, Derek caiu nas graças de Dom Mirren. E nas graças de Dona Mirren também. O caso durou muito bem, até ontem. Hoje, o mundo de Derek Black estava arruinado. Preso nas masmorras de Tolgarekol, ele esperava pela execução, que ao menos viria rapidamente, para impedir logo que corresse qualquer boato da traição. Quanto mais tempo se passasse, mais chances Dom Mirren tinha de se tornar conhecido como corno. Nas cidades livres, o acusador tinha o poder de comprar a velocidade e o grau de rigor da sentença, especialmente se fosse da aristocracia mercantil contra um réu plebeu. Ter vindo do outrora próspero reino de Blackenheim, ser um Black, como os antigos habitantes eram chamados pelo povo de Crispínia e dos territórios independentes, como a faixa de Hurangar e Tolgarekol, não servia de nada depois que Blackenheim e a vizinha Hedenheim foram destruídas por uma invasão demoníaca. A execução da moda nas cidades livres consistia em ter os testículos arrancados e jogados para cães que eram mantidos famintos há dias. Depois, os animais avançavam e tratavam de dar cabo do resto do indivíduo. Derek de Blackenheim suspeitava que Dom Mirren usaria os cães da própria vila, os mesmos cachorros que Dona Mirren afirmava que o esposo preferia a ela. Os bichos eram meios velhos e tinham a dentição gasta. Derek sabia que teria uma morte lenta e muito dolorosa. E o pior era que, para falar a verdade, ele gostava daqueles cães e sempre brincava com os animais quando entrava e saía da vila.
Derek Black estava calculando quanto tempo levaria para ser devorado por cachorros senis quando as contas foram interrompidas por uma voz que veio do fundo da cela. Por que você está aqui? Por enquanto, a voz não tinha dono. Ela veio de uma sombra e ecoou em meio ao pinga-pinga das goteiras. Era aguda, mas terminou grossa. A voz de um menino em processo de virar rapaz. Derek apertou os olhos e distinguiu uma silhueta em um canto escuro. Um garoto, em roupas grandes demais para o corpo franzino. Foi possível perceber que estavam puídas, mesmo naquele breu. Eram roupas bem diferentes do fino traje de segurança, quer dizer, de capitão. Regiamente pago que Derek de Bleckenheim ainda enxergava. Pelo menos uma ou duas moças suspirariam no momento da execução antes de virarem o rosto com repulsa diante da carnificina. Quem espera ter os testículos arrancados e devorados encontra consolo em qualquer coisa, até mesmo em morrer alinhado e desejado pelas mulheres. Bem, diga! Por que está aqui? Repetiu a voz um pouco esganiçada. Não lhe interessa, moleque, grunhiu Derek. Veio um muxoxo do escuro. Eu só queria puxar papo. Derek Black levou a mão ao rosto, esfregou a cara e respondeu com outro muxoxo. Realmente qualquer coisa seria melhor do que ficar pensando no manjar dos cães de Don Mirren. Conversar faria bem, mesmo que o diálogo fatalmente chegasse ao assunto, como ele tinha certeza de que aconteceria. Meti um chifre em um mercador podre de rico, respondeu Derek com um suspiro. E vai virar comida de cachorro. A mão de Derek Black voltou ao rosto. Realmente não demorou nada para a conversa chegar ao assunto. O jeito agora era tentar contorná-lo. Ao que parece, é a execução preferida de 10 entre 10 mestres mercadores em Togarekol. E você, moleque, por que tá aqui? O rapazote finalmente saiu da sombra. Ele se curvou um pouco até onde as correntes que o mantinham preso à parede permitiam. Era realmente um menino, prestes a virar homem. Ou não, dependendo da gravidade do crime. Eu sou um chaveiro. Derek Black bufou. Chaveiro era a gíria das ruas das cidades livres para ladrões de residências e lojas, mas que também era aplicável aos pivetes dos mercados lotados. Pelas roupas esfarrapadas e enormes do garoto, ele certamente não seguia o sentido literal da profissão. O rapazote notou a reação de Derek e mostrou-se ofendido. É sério? Eu sou um chaveiro. Eu trabalho atrás do Empório do Dimas, perto da fonte na Rua Torta. Derek Black perdeu a paciência com o que era claramente uma mentira. O verdadeiro chaveiro daquele endereço consertava as trancas dos baús de Don Mirren. Não, era melhor não lembrar daquilo. Claro, você é um chaveiro e eu sou um kobold, disparou Derek. O senhor é meio grande para um kobold, senhor. Ele deu um sorriso desanimado diante da resposta sagaz do moleque. Derek de Bleckenheim, ou simplesmente Derek Black, como somos chamados por essas partes. E não precisa do senhor. Meu nome é Caio. Não sou um bloco não sei das quantas, mas sou mesmo um chaveiro. Caio notou pela expressão do guerreiro bem vestido que seria inútil tentar convencê-lo de que ele era um chaveiro de verdade. Ou tinha sido. Órfão desde a última epidemia de tosse vermelha em Togarekol, Caio fora aprendiz de mestre Moranos, que lhe ensinou tudo sobre chaves, trancas e fechaduras. Mas o velho jogava demais, perdia mais ainda e acabou pagando as dívidas com a vida recentemente. Sem família e sem um teto, o menino teve que se virar com uma outra espécie de chaveiro, que era uma verdadeira praga pelas ruas das cidades livres. Pivetes em bandos aterrorizavam os mercados e disputavam com escravos kobolds as migalhas da sociedade de Togarekol. Caio, pelo menos, tinha os conhecimentos de mestre Moranos para garantir recompensas mais gordas do que um mero esbarrão na praça renderia. Infelizmente, ele fora preso justamente ao arrombar o gabinete de um magistrado quando o homem abrira a porta, acompanhado por sua guarda pessoal. De nada adiantou o argumento de que aquilo era uma venda de maravilhosas gazuas, uma oportunidade única. Caio acabou sendo capturado, ainda que somente a uns 3 quarteirões do local. Pelo menos ele dera uma canseira nos sujeitos. Quem espera ser executado por roubo encontra consolo em qualquer coisa,
até mesmo em morrer com orgulho da própria agilidade. Antes que Kyle pudesse continuar a conversar com o tal Derek e seu pedante sobrenome, os ouvidos aguçados do rapazote captaram a aproximação do carcereiro. Ele voltou para as sombras. "Vem gente aí!" anunciou o chaveiro. Derek virou o rosto com uma expressão intrigada e só percebeu que era verdade quando ouviu o tilintar de chaves do outro lado da porta maciça. O postigo se abriu e o carcereiro examinou o interior da cela. Em seguida, a fechadura emitiu um clique e a porta rangeu ao ser aberta. Com uma lamparina na mão, o carcereiro mais uma vez confirmou que Derek Black estava devidamente acorrentado à parede e deu um passo para trás. "Aqui está ele, milord", falou o homem ao estender a mão para o corredor. Derek e Kyle ficaram curiosos com o tratamento e fizeram a mesma expressão intrigada. Um vulto negro surgiu diante da porta, ainda no corredor, e a manga de uma capa se estendeu até a mão do carcereiro. Novamente ecoou um tilintar, agora de moedas em uma bolsinha de couro. O homem rapidamente embolsou a quantia e deu outro passo para trás, a fim de ceder mais espaço para a figura misteriosa. A silhueta escura entrou na cela e o tênue luar que penetrava pela janela alta do cárcere não ajudou muito a definir os traços de quem quer que fosse a pessoa. Aliás, o vulto parecia diminuir a iluminação do ambiente, mesmo com a fonte de luz da lamparina do carcereiro na porta aberta. Era como se o luar tivesse se retraído com o medo. Pelo menos foi isso que aconteceu com o carcereiro, que prontamente trancou a porta e foi ouvido se afastando dali com passos apressados. Após um curto silêncio, a figura de capa negra e rosto oculto pelo capuz se manifestou sem rodeios. Derek de Blackenheim, meu nome é Ambrosius. A voz era rouca e áspera, a voz de um velho encarquilhado. O homem de preto fez uma pausa para esperar pelo efeito desejado, que sabia que aconteceria. Dito e feito, Derek Black estava de olhos arregalados, enquanto Kyle conteve um suspiro de incredulidade. Ambos estavam diante de uma das figuras mais poderosas de Tolgarekol, que os rumores garantiam controlar metade da Câmara de Comércio, bem como a Guarda Municipal e outros elementos mais escuros da sociedade local. Ambrosius poucas vezes era visto fora do habitat natural. Uma mesa em um canto mal iluminado, na taverna da Lança Quebrada, de onde ele tecia uma teia que cobria as cidades livres e que influenciava até mesmo Corangar e Crispínia, se era possível acreditar no que os bardos contavam. E ali estava ele, em uma cela fétida das masmorras de Tolgarekol, apresentando-se a Derek Black como se o ex-chefe de segurança de Don Mirren não soubesse quem era o sujeito de capa negra. Derek saiu do transe e respondeu ao cumprimento. "Lord Ambrosius, é uma honra." Ambrosius foi seco e rápido na resposta. Eu não sou lorde de nada. Sou apenas Ambrosius. Deixe os títulos para quem se importa com eles. Capitão Black. Ele fez outra pausa dramática e finalmente foi direto ao assunto. Derek de Blackenheim. Eu preciso que você participe de uma missão arriscada. Parto do princípio de que vai aceitá-la sem saber o que é, ou simplesmente me retirarei para deixá-lo à mercê do destino cruel que o aguarda. Eu soube que os cães de Don Mirren têm grande dificuldade para mastigar. Derek Black sentiu uma breve pontada nos testículos, um irônico lembrete do que ocorreria caso não topasse seja lá o que fosse que o homem mais poderoso de Tolgarekol propusesse. Sempre oportunista e jamais disposto a olhar os dentes de um cavalo dado, ele aceitou a proposta imediatamente com um aceno positivo de cabeça. Nem lhe passou pela cabeça como poderia participar de qualquer empreitada se estava preso nas masmorras. Naquele momento, a mente foi tomada apenas pela onda de esperança. Não quis pensar, e nem se interessava em saber como ficaria sua situação com Don Mirren. Derek finalmente recuperou a voz. "Estou ao seu dispor, Lord Ambrosius", falou o guerreiro com a sinceridade que só os condenados demonstravam. O carcereiro voltará então para soltá-lo, disse o vulto negro. Quero que vá à taverna da Lança Quebrada, onde há um aposento reservado em seu nome. Lá,
Você será posteriormente chamado por mim para acertarmos os detalhes da missão. Ambrósios começou a se voltar para a porta quando uma voz surgiu do fundo da cela. Eu também posso ser muito útil, seu Ambrósios! Chateado com a interrupção, a figura encapuzada preferiu reagir com grosseria a simplesmente ignorá-la. Eu duvido que um chaveiro seja útil para alguma coisa. Kyle, ao ver que o homem erguera a manga da capa preta para bater na porta e chamar o carcereiro, correu a responder e agir. A chance de liberdade estava prestes a ir embora. Sim, eu sou um chaveiro. Em seguida, com um ímpeto que surpreendeu o próprio Ambrosius e o ainda atônito Derek Black, Kyle gesticulou rápido, como uma gazua escondido entre os dedos, e fez as correntes saírem dos pulsos. Então, o rapazote subiu agilmente pela parede da cela até se agarrar nas barras da pequena janela. Equilibrado precariamente com os 2 pés e apenas a mão esquerda, ele usou a direita para soltar uma barra e jogá-la lá embaixo, no chão. O baque seco do objeto metálico assustou Ambrosius e Derek. Eu já tinha soltado essa barra, mas as outras 2 precisam de uma força a mais. Eu esperava que alguém ficasse preso comigo para me ajudar a fugir. Tudo aquilo saiu na velocidade de uma frase curta, e o fôlego de Kyle foi logo embora, esgotado pelo nervosismo e esforço físico. Ele se soltou da parede com uma pirueta e caiu meio desengonçado, mas ainda em pé, diante dos 2 adultos espantados. O silêncio perdurou, quebrado apenas pela respiração acelerada de Kyle. O olhar de Derek Black ia do garoto em roupas enormes e poídas, que arfava no meio da cela, para o vulto negro e impassível ainda diante da porta, prestes a bater nela a qualquer momento. Do fundo do capuz, que mais parecia a boca de uma caverna, veio de novo a voz rouca e áspera. Você consegue se enfiar em lugares apertados? Eu já... dormi em uma cesta de frutas de mercado, seu Ambrosius, respondeu Kyle. Muito bem, rapaz. Então talvez eu tenha utilidade para um chaveiro com suas habilidades. Ambrosius voltou-se para o guerreiro. Ele é sua responsabilidade agora, Derek de Blackenham. Esteja com o chaveiro na lança quebrada. O vulto negro deu as costas para os 2 e chamou o carcereiro, enquanto uma das mãos discretamente sondava o interior da capa atrás de outra bolsinha com dinheiro. Capítulo 3. Vila do Magistrado Tírios, Arrabaldes de Togarecol. As histórias que os bardos contavam sobre os assassinatos de grandes líderes sempre se passavam em ambientes luxuosos. Geralmente eram ambientadas em bailes de máscaras, com um assassino seduzindo uma nobre, enquanto discretamente envenenava a taça da vítima. Este era o lado glamuroso da profissão, que conquistava plateias em tavernas e cortes. O assassino era sempre visto como uma figura romântica e misteriosa, agindo em um cenário elegante. Não havia nada de romântico e elegante em passar um dia inteiro enfiado em um chiqueiro, escondido debaixo de um cobertor, chafurdando na lama, junto com os porcos. Mas foi a única maneira que Kalanar encontrou para entrar na vila do magistrado Tírios e vigiar as atividades do casarão até poder matá-lo. Ele poderia muito bem ter se infiltrado no jantar que o magistrado oferecera a dignitários vindos da distante Ragúzia, mas sua aparência inumana impedia que ele agisse como os assassinos da ficção criados pelos bardos. Kalanar era um Svaltar, um elfo das profundezas, e seus traços sobrenaturais se destacavam entre os humanos. Ao contrário dos bronzeados alfares, os elfos que viviam na superfície e tinham traços relativamente humanoides, à exceção das orelhas pontudas, os Svaltares eram brancos como fantasmas e tinham olhos completamente negros por conta de mais de 2 milênios vivendo no breu das entranhas da terra. Eram tidos como monstros canibais que atacavam à noite, o tipo de criatura cruel que as avós e babás usavam para assustar crianças mal comportadas. Ser um Svaltar ajudava Kalanar a ser contratado como um assassino pela simples má fama da raça. Por outro lado, tornava muito difícil entrar pela porta da frente, como hoje, na Vila do Magistrado. Foi uma pena não poder ter acompanhado a comitiva de Ragúzia ou mesmo não ter se passado por um integrante da criadagem de Tírios. O jeito foi encarar várias horas naquele ambiente degradante.
Do maldito chiqueiro com os malditos porcos, Kalanar observava o movimento da casa, à espera do momento certo para agir. Enquanto isso, ele se distraía reestruturando na mente a organização do chiqueiro em si e da vila como um todo. Havia escassez de bebedouros, os porcos se amontoavam e a algazarra aumentava. Havia excesso de funcionários e escravos em funções redundantes, mais olhos para descobri-lo. Os guardas eram humanos indolentes e despreparados. Ainda bem. A casa tinha uma arquitetura vulgar de ostentação, tipicamente humana, com colunas e arcos altos, como se a grandiosidade da construção espelhasse a grandiosidade dos moradores, que era nenhuma. Quanto desperdício de espaço aberto, traço comum de uma civilização que não vivia confinada a cavernas. Os devaneios de Kalanar pararam quando finalmente os cômodos do casarão da vila foram apagados. E mais importante, os aposentos do próprio magistrado mergulharam na escuridão. Mas trevas nunca foram um problema para os olhos de um Zaltar. Kalanar abriu um sorriso cruel. Após esperar um pouco mais por segurança, era momento de entrar de mansinho. Ele levantou o cobertor e deixou o lodo da pocilga escorrer, enquanto tentava não se sujar mais ainda. Os porcos, já acostumados com sua presença há várias horas, não se agitaram mais do que o normal. Kalanar levou apenas mais 2 fuçadas nas partes íntimas e, após praguejar baixinho e jurar que mataria o primeiro porco que visse fora dali, saiu pelas sombras até o casarão, evitando os vigias indolentes. Foi tão fácil que nem teve graça. Dentro da edificação, o caminho pelos pátios internos e salões estava incomumente escuro, silencioso e desocupado. Aquilo era estranho. Não havia o ocasional achote aceso para iluminar a passagem de um vigia pelos corredores, nem o eventual passo cauteloso dado por um criado para não acordar o dono da casa. Algo ali não cheirava bem, pensou Kalanar, e não era ele fedendo a chiqueiro. O Zaltar já contava que teria que eliminar o vigia do corredor do magistrado. Para isso, ele deixou à mão 2 pequenos punhais de arremesso, previamente tratados com veneno de mamba chifruda, capaz de derrubar um troll das cavernas de médio porte em poucos instantes. Qualquer humano cairia no piscar de olhos. Atrás da curva do corredor, Kalanar notou a silhueta da sentinela envolta em uma escuridão que somente os olhos de um Zaltar conseguiriam penetrar. O homem estava estranhamente imóvel. Nenhum guarda deixaria o corredor ser tomado por um breu que facilitaria a chegada de um intruso. E havia um archote curiosamente apagado entre eles, o que tornava a situação ainda mais suspeita. Ao menos, a ausência de luz facilitou a aproximação de Kalanar como um gato. Ele chegou ao alcance de arremessar o punhal até notar que não era um homem, e sim uma estátua, e que a porta atrás dela, que conduzia aos aposentos íntimos do magistrado, estava entreaberta. Com os punhais nas mãos, Kalanar entrou como uma sombra pelo vão apertado e viu um humano de pé ao lado da cama. Não era um magistrado. A visão sobrenatural do Svaltar enxergou a capa típica de um feiticeiro, cheia de inscrições arcanas. Surpreso, Kalanar hesitou em lançar as armas, um erro que considerou fatal quando o sujeito voltou um par de olhos miúdos e cruéis para o Svaltar. Um encantamento devia ter alertado o homem. Se ele lançasse um feitiço forte o suficiente para vencer a resistência natural à magia que todo elfo das profundezas possuía, Kalanar estaria morto. Porém, em vez de disparar o encantamento, o feiticeiro ao lado da cama apenas se manifestou em tom de cautela. Eu considero improvável que o magistrado de Tolgarecol mantenha o Svaltar como segurança. Kalanar teria suspirado aliviado ao ver que o homem não lançou um feitiço, se não tivesse perdido o fôlego ao ouvir seu sotaque. Aquele era o carregado assento de Corangar, a nação demônio, o império dos mortos em cujas fronteiras as cidades livres de Tolgarecol viviam em tênue aliança. O humano não era um feiticeiro qualquer, mas um mago do poderoso reino de necromantes, demonologistas e afins. Aquilo explicava a estátua do guarda, e como Kalanar confirmou com uma rápida olhadela para a cama, também explicava o corpo petrificado do magistrado sobre o colchão. Eu considero improvável que um magistrado de Tolgarencol mantenha um feiticeiro de Corangar como camareiro. O Exaltar tentou ganhar tempo com a resposta jocosa. Os punhais continuavam de prontidão,
mas ele desconfiava de que o mago tivesse uma resposta mágica igualmente letal na ponta da língua. Aquele seria um duelo de reflexos que Khalanar queria evitar, mas precisaria vencer caso acontecesse. O humano, careca no topo da cabeça e com aquele olhar malévolo, permaneceu imóvel, igualmente de prontidão, e parecia tão cauteloso quanto Khalanar diante do impasse. Ele voltou a falar e, ainda bem, novamente não proferiu um encantamento. Diante de todas essas hipóteses improváveis, creio que o mais provável seja estarmos aqui com o mesmo objetivo. Ele acenou ligeiramente com a cabeça para o homem sobre a cama, mas não tirou os olhos dos punhais de Khalanar, visivelmente preocupado, e continuou. Essa situação não precisa piorar. O feiticeiro fez uma pausa. Meu nome é Agnor, arquimago de Corangar. O feiticeiro deu ênfase ao título como forma de intimidar o Svaltar, apesar de ele já ter percebido seu posto e origem. Enquanto falava, Agnor manteve os olhos fixos na criatura armada, capaz de lançar aqueles punhais a qualquer momento. Entre todas as dificuldades que ele pensou que encontraria ao invadir a vila de Tírios para matá-lo, esta certamente não estava na lista. O elfo das profundezas, porém, parecia ter vindo aqui com a mesma intenção. Agnor torceu para que o Svaltar tivesse entendido seu rápido aceno para o magistrado, que acabara de ser petrificado. Aquele mesmo feitiço estava na ponta da língua. Entretanto, Svaltares possuíam uma resistência à magia fora do comum, e seria necessário alterar o encantamento na hora, mudar a entonação das palavras, reconfigurar as forças arcanas por trás da magia. Era um processo que tomaria tempo e concentração. Luxos que Agnor não poderia se dar diante de 2 punhais que pareciam ter endereço certo, seu corpo. Sim, não há razão para a situação piorar. Respondeu Svaltar, que a seguir se identificou. Meu nome é Khalanar, e acho que você é o motivo de eu ter vindo aqui prestar uma visita ao magistrado. Ele se lembrava de ter ouvido Ambrósios falar algo sobre Tírios estar prestes a assinar a extradição de um feiticeiro, o que ia contra seus interesses. O credo dos assassinos dizia que a motivação de um cliente não importava, mas Khalanar sempre gostou de saber por que deveria matar alguém. Informação em excesso poderia causar a morte. Porém, a desinformação também era um caminho rápido para a cova. Conhecimento era uma faca de 2 gumes, e Khalanar preferia estar armado com todos os fatos, por mais perigosos que fossem. Se Ambrósios tinha interesse no humano careca, era melhor mantê-lo vivo, desde que ele não começasse a entoar alguma magia. Agnor apertou os pequenos olhos cruéis, ainda fixos no Svaltar. Você não teria sido mandado aqui pelo Ambrósios, teria? Khalanar respirou fundo. Era agora ou nunca. Teria que apostar o sigilo profissional. Sim. Então estamos aqui pelo mesmo motivo. Agnor não disse mais nada. Na verdade, ele estava prestes a ser extraditado de Tolgar Ekol a mando do magistrado, o que prejudicaria os planos de Ambrósios para o feiticeiro. Agnor tinha que permanecer nas cidades livres por mais tempo. Talvez Ambrósios tivesse explicado esses detalhes para o assassino Svaltar, mas como o misterioso homem de preto negociava em segredos e tramas, não convinha falar mais do que o necessário. Depois do que pareceu ser uma eternidade, os 2 relaxaram um pouco ao mesmo tempo. Khalanar abaixou levemente os punhais, e Agnor ficou menos rígido. Houve um prolongado silêncio enquanto o mago e o assassino, ainda sob uma trégua tensa e hesitante, consideravam o que fazer a seguir. O momento de indecisão foi interrompido pelo som de passos no corredor. Khalanar arriscou olhar para trás, pela fresta da porta por onde entrou, e viu 2 guardas que avançavam pelo corredor escuro, com tochas na mão. Guardas atraídos pela escuridão fora do comum que o feiticeiro certamente provocou para poder invadir a vila. Agora aquela situação estranha fazia sentido. Nunca mande um mago fazer o serviço de um assassino. Ele teria que esclarecer os fatos com Ambrósios. Khalanar voltou-se para Agnor, que ainda permanecia tenso e hesitante ao lado do leito do magistrado, e balbuciou. Guardas. 2. Meio do corredor. O feiticeiro concordou com a cabeça. Saiu de trás da cama e cruzou o aposento até parar perto do Svaltar, que observava a aproximação dos homens. Khalanar então se posicionou atrás da porta, com os punhais em riste, e Agnor ensaiou um gesto mágico. Os passos pararam subitamente,
e um dos guardas deixou escapar um suspiro de susto, mais alto do que gostaria. É o Jonas! O homem tinha reconhecido o colega petrificado diante da porta. Khalanar ouviu a retomada dos passos, agora rápidos e se afastando, o que significava que os vigias covardes sequer foram verificar os aposentos do patrão. Realmente, aqueles eram os guardas mais indolentes e despreparados que o Svaltar já tinha visto. Eles não podem alertar a vila, Murmurou Khalanar, e sem esperar resposta, irrompeu pela porta. O assassino notou que um dos guardas ainda recuava diante da visão da estátua, mas o companheiro já estava em franca correria pelo corredor. A luz da tocha dançava em sua mão e lançava sombras frenéticas nas paredes. O vigia fujão estava distante demais para o arremesso do punhal, ao contrário do colega espantado ali na frente, que recebeu um golpe fulminante no peito, protegido por uma loriga de couro leve. Um guarda está escapando! Agora o alerta de Khalanar saiu alto e urgente. Agnor saiu do quarto e passou pelo Svaltar no corredor. O vigia em fuga, porém, fez a curva lá embaixo. O mago e o assassino se entreolharam com uma expressão de frustração e raiva e desandaram a correr atrás do homem, que já berrava para chamar os colegas. Agnor e Khalanar praguejaram, cada qual em sua língua nativa. Eles dispararam o corredor afora e quando chegaram a um pátio interno, viram o guarda fujão reunido com mais 2 seguranças da vila. Os 3 homens ficaram sem ação ao ver um estranho em uma capa de feiticeiro e principalmente a notar a aparição quase sobrenatural de um Svaltar, branco como um fantasma, reluzindo sob o pálido luar que banhava o pátio. Khalanar aproveitou o susto que sua figura geralmente provocava e lançou o segundo punhal. A arma encontrou abrigo no pescoço desguarnecido do vigia fujão, que desmoronou no mesmo instante. Um dos guardas começou um escarcéu e recuou bastante, enquanto o homem que sobrou arremessou sem muita convicção um pilo na direção de Khalanar. O Svaltar, porém, já havia disparado contra os seguranças. Ele rodopiou o corpo, viu a pequena lança passar inofensivamente pelo ombro e terminou um movimento ágil, cravando uma pesada adaga embaixo do queixo do guarda. Atraídos pela gritaria do único segurança sobrevivente, que também arremessou seu pilo, mas acertou o colega já morto, que Khalanar usara rapidamente como escudo, vários homens armados começaram a surgir dos 4 cantos do pátio. Assim como os demais vigias, todos portavam pilos e gládios e se protegiam com lorigas de couro leve. Naquele instante, Agnor se abaixou e meteu a mão espalmada na terra batida do pátio. Um pilo se cravou perigosamente perto dele, mas o feiticeiro não se abalou, imerso que estava em pleno encantamento. A língua de Corangar ecoou, enquanto Khalanar sacava 2 roupeiras Svaltares e rodopiava para escapar dos pilos arremessados pelos oponentes. Eram 8 guardas ao todo. Porém, muitos hesitaram em tomar uma atitude mais corajosa do que lançar os pilos ao ver os corpos dos companheiros mortos e os Svaltar se esquivando de maneira impossível. Finalmente, um grupo maior avançou, encorajado pela superioridade numérica e pelo berro daquele que talvez fosse o líder. Mas o ímpeto dos guardas arrefeceu quando surgiu, no meio do pátio, um imenso elemental saindo da terra batida. O humanoide, composto por pedras do subsolo, tinha a altura de 1,5 homem e provocou o recuo dos mesmos vigias que haviam sido tomados por uma coragem repentina. O mais bravo, aquele que havia incitado os demais, aproximou-se de Khalanar e foi recebido com 2 estocadas tão rápidas no peito e no pescoço que nem chegou a completar o último passo. O homem apenas cambaleou e caiu para trás. Àquela altura, metade da casa resolveu acordar e dar as caras nos acessos ao pátio interno. Criados, escravos e até alguns familiares de Tírios, incluindo 2 crianças sonolentas, vieram ver o que estava acontecendo. Khalanar e Agnor trocaram um olhar cruel. Pouco tempo depois, no topo de uma pequena elevação próxima, Khalanar e Agnor observavam a vila em chamas. O que sucedeu ao impasse no pátio foi um banho de sangue. Cientes de que não podiam deixar testemunhas, um feiticeiro e, sobretudo, um Svaltar seriam facilmente descritos para as autoridades de Togarekol. Os 2, acompanhados pelo elemental, massacraram os habitantes da vila. Paredes de pedra foram erguidas magicamente por Agnor para impedir a fuga dos moradores, enquanto Khalanar e o monstro rochoso
enfrentaram os soldados amadores. Por fim, os três chacinaram os familiares, os criados e os escravos do magistrado Tírios, um por um, e atearam fogo na vila para dificultar qualquer investigação. Não sobrou viva alma. Nem os porcos que o assassino Svaltar fez questão de voltar para matar, já quase saindo do complexo, sob o olhar incrédulo de Agnor. Após alguns momentos observando o incêndio, Khalanar rompeu o silêncio. Bem, missão cumprida. Mas acho que agora cada um de nós tem que seguir seu rumo. Não vai pegar bem se chegarmos ao mesmo tempo a Tolgaricol, vindos desta direção específica. Amanhã a cidade estará empolvorosa por causa disso aqui. O Svaltar acenou com a cabeça para o incêndio ao longe. Eu vou entrar pelos portões de Kol. Sugiro que você entre por Tolgar. O mago quase havia colocado a missão a perder ao apagar as luzes do casarão de maneira suspeita e amadora. Khalanar não queria ser preso em Tolgar-Ekol por causa do homem. O certo seria matá-lo. Mas Agnor claramente tinha sido o motivo para Ambrosius mandar assassinar o magistrado. Além disso, o feiticeiro corangariano deu a impressão de ser um geomante muito poderoso. Ele poderia ser útil para seus planos. Vá na frente, então, respondeu Agnor. Eu me encontro depois com Ambrosius. Ele vai ficar contente por me ver vivo. Como se suspeitasse que o elfo das profundezas havia considerado matá-lo, Agnor tratou de usar Ambrosius como um trunfo e garantia de segurança. Se ele deixasse claro que tinha costas quentes, Khalanar, obviamente um pau mandado, não iria contra a vontade do poderoso patrão. Os dois hesitantes na despedida, um sem querer dar as costas para o outro, e por fim, mago e assassino tomaram direções diferentes, cada um olhando de lado para o companheiro que partia. Capítulo 4. Sala do Conselho Real. Morada dos Reis. O grande rei não estava se sentindo tão grande assim na manhã de hoje. Nem toda a magia da rainha Daniana teria feito seu desempenho no leito real melhor do que as vãs tentativas das últimas noites. A sensação de impotência não se limitava à cama ao lado da esposa. Ali, no Conselho Real, Crispino sentia-se de mãos atadas. Seu olhar passou pelas expressões dos presentes e parou na cadeira vazia de Caramir, o conquistador do Oriente, o flagelo do rei. O velho amigo estava fazendo aquilo que sabia fazer melhor, levar adiante um conflito que não terminava nunca. A guerra com os elfos não para. Era a frase com que ele se despedia em toda a comunicação entre os dois. Triste verdade. A situação só havia piorado nos últimos meses. O Oriente, teoricamente conquistado por Caramir e sua garra vermelha, continuava um caldeirão de insurgências, rebeliões e afins. Na Caramésia, o amigo promovia massacre atrás de massacre, mas mesmo assim não conseguia capturar o Salim Arel, o rei elfo por trás da resistência contra o trono de Crispínia. Enquanto isso, sob o comando e inspiração do Salim, os elfos mantinham uma onda de terror que desestabilizava o comércio e minguava o fluxo de impostos e riquezas. Mas o que havia provocado aquela reunião extraordinária do Conselho Real fora uma notícia até então sem precedentes na longa guerra. Uma ameaça a uma região que Crispinos e todo o reino consideravam segura há 30 anos. O ermo de Brautor fora invadido. Relatos chegaram à capital de que vários povoados ao pé da Cordilheira dos Viseus foram massacrados pelo avanço de uma tropa de Svaltares, que, a seguir, entrou no ermo de Brautor. Os sobreviventes diziam que os elfos das profundezas tomaram o rumo dos portões do inferno. Nada daquilo fazia sentido aos olhos do grande rei. Já era raro que os Svaltares saíssem de seu reino subterrâneo de Zenibar, nas entranhas dos Viseus, para atacar povoados na superfície. Porém, nunca se ouvira falar de uma incursão de tropas. Sabia-se pouca coisa sobre aquela estranha raça dos elfos, mas era certo que temiam o sol e não conseguiam sobreviver acima do solo. Apenas em Corangar, na grande sombra, os Svaltares andavam livremente sobre a terra, segundo informantes. Além disso, aquele trecho do ermo de Brautor estava sob a proteção dos anões de Finyar-Hol, que jamais teriam deixado que Svaltares, seus inimigos ancestrais no interior das montanhas, colocassem a região em perigo. A não ser que a recente mudança no poder, no reino anão,
tivesse algo a ver com aquilo. Os últimos relatórios diplomáticos davam conta de que o velho Davar Bramok não ocupava mais o trono de Finiar-Hou, tendo sido substituído por um tal de Torok. Os tradutores da corte ainda não haviam chegado a um consenso se a alcunha adotada pelo novo rei anão, Kobitor, significava usurpador ou libertador. Como os portões do inferno eram um ponto estratégico do reino, o Conselho Real estava reunido para analisar as informações e tomar as providências cabíveis antes que eles fossem ameaçados. Sua defesa dependia dos homens no fortim do pentáculo e da ação rápida dos 4 protetorados, Dalínia, Nerônia, Ragúzia e Santária, que há 30 anos assinaram um tratado para proteger os portões do inferno. Os anões, a quinta defesa informal, aparentemente já haviam falhado. Mensagens foram enviadas para cobrar uma postura do novo Davar, mas qualquer desculpa, promessa ou atitude viria tarde demais se os Esvaltares conseguissem de fato chegar ao fortim do pentáculo. Presentes estavam os representantes dos 4 protetorados, além da rainha Daniana, do duque Dalgor, em oportuna visita à capital, e de Dom Zeidan, o guarda-livros da coroa, praticamente escondido atrás de uma pilha de pergaminhos. A cadeira vazia de Caramir incomodava Crispinos. O comandante da Garra Vermelha era um especialista em questões que envolviam elfos, fossem eles alfares ou esvaltares. O deus-rei queria gozar da liberdade que o amigo meio-elfo tinha em combater os inimigos cara a cara, com uma espada na mão na frente de batalha, em vez de enfrentá-los virtualmente por meio de reuniões e acordos. Assim que se sentou no trono eterno como grande rei, Crispinos tinha virado um diplomata de luxo, um burocrata com plenos poderes e mãos atadas. Por sua vontade, ele já estaria montado em Roncinos, avançando contra os Esvaltares, decapitando-os com caliburnos na mão. Grande rei, senhor meu marido? A voz de Daniana tirou Crispinos do devaneio aventureiro. Ele encarava os mapas em cima da mesa sem exatamente vê-los, e todos os presentes já se entreolhavam devido ao silêncio incômodo. Eu repito, Falou Deus-Rei finalmente. esta suposta incursão dos Esvaltares só pode ser um plano do Arel para nos distrair e desviar a atenção da guerra no Oriente. Era o mesmo argumento que Crispinos apresentara no início da reunião, antes de enfiar a cara nos mapas. Um argumento que ficara sem resposta durante o longo silêncio. No entendimento do grande rei, os elfos das profundezas não pretendiam invadir, de fato, o ermo de Brautor. Aquilo não passava de uma tentativa de confundir os defensores de Crispínia. Porém, seu antigo companheiro de aventuras e conselheiro, o duque Dalgor, discordava de Crispinos. Ele estivera presente quando os portões do inferno foram fechados há 30 anos e hoje era o soberano de Dalgória, a leste de Dalínia. Ainda que Dalgória não fosse um dos 4 protetorados, Dalgor jamais deixaria de ajudar e aconselhar o amigo. Ele parecia cansado. Era um cansaço que ia além da resistência à famosa teimosia do rei, com a qual já estava muito acostumado após tantas décadas de convívio. A idade fora implacável com o outrora garboso bardo. Os ombros antigamente tão altivos andavam caídos, e os outrora sedosos cabelos negros foram reduzidos a alguns fiapos. Crispinos mal reconhecia o homem hoje em dia. O grande rei, assim como a Suma Mageia, não tinha envelhecido um dia sequer desde que assumira o trono eterno. Real grandeza, não há chance de os Esvaltares e os Alfares serem aliados, explicou Dalgor. Quem quer que comande os Esvaltares, ele ou ela, jamais receberia ordens ou faria um acordo com o Salim Arel, pois o ódio entre as duas raças élficas é milenar, como está registrado na obra de Duque. Se você recitar um poema, eu juro que entrego Dalgória para a primeira pessoa que entrar por aquela porta. Falou Crispinos, sem paciência para lições de história. Ele olhou fixamente para o amigo e apontou para a entrada da sala. Dalgor fez uma pausa, pareceu engolir as palavras e depois tentou outra abordagem para convencê-lo. E o que o Larel, o filho do Salim, tem a dizer sobre a incursão Esvaltar? Ele já foi incentivado a falar pelo comandante de Brontor. Respondeu a rainha Daniana. E também respirou os vapores da papoula amarela.
mas não revelou nada. Larel era um dos muitos filhos do Salim Arel. O líder do levante élfico lutava contra a tomada das terras ancestrais de seu povo e era considerado o inimigo número 1 do trono eterno. O Salim estava escondido em alguma floresta no Oriente, mas Larel fora capturado há alguns meses por Caramir e amargava uma sofrida estadia em Brontor, a temida masmorra da Morada dos Reis. Infelizmente para Crispinos, Larel não era um dos filhos guerreiros de Arel. Filósofo e ceramista, o elfo pouco sabia do pai e da campanha terrorista movida por ele. Sabia menos ainda de alguma possível aliança entre Alfares e Svaltares. Sob os efeitos dos vapores da papoula amarela, um preparado especial dos alquimistas reais para arrancar a verdade de prisioneiros, Larel apenas filosofou durante horas sobre o assunto sem chegar a lugar algum. Os escribas de Brontor desistiram de anotar no segundo pergaminho. Quanto da prisão de Larel, Crispínia exigiu a rendição de Arel em troca da liberdade do filho do Salim. Não houve resposta. Em seguida, o reino cobrou um resgate pelo chamado príncipe elfo. O silêncio continuou por parte dos inimigos. Irritado e sem querer perder a dignidade, Crispinos promoveu uma execução pública de Larel. Na verdade, segundo a teoria do grande rei de que elfo era tudo igual, um prisioneiro da mesma raça... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.